Ok, aqui tem um key constante. Vamos fazer de novo o exercício. Vamos pegar aqui o ponto que a gente quer como referência. Vou pegar de novo a parte de cima da nossa ave. Vamos fazer a reta. A gente vai lembrar o nosso número do keyframe, né? Esse aqui é o key 21. Então, sempre colocar aqui o key 21. E aqui essa seta indica o key que vai vir posteriormente. Agora a gente vai definir os nossos in-betweens para a pessoa que pegar o nosso trabalho fazer. Eu vou colocar um in-between aqui no meio. Como eu quero que seja constante, eu vou colocar um in-between aqui no meio e vou colocar outros nas laterais. Não obrigatoriamente eu preciso colocar esse arco aqui nos que estão nas laterais, mas eu vou colocar só para definir mesmo que eles estão no meio. Agora a gente vai dar uma olhadinha no espaçamento deles. O espaçamento desses IB entre cada um não é grande e também não é pequeno. Qual seria o justo colocar o espaçamento deles? Seria 3 ou 4S. Ou seja, o espaçamento que tem aqui seria 3S ou 4S. Lembre-se, quanto menor o espaçamento entre os frames, maior vai ser o tanto de frames que ele vai percorrer na linha do tempo. Ou seja, aqui é menor, aqui o tanto de frames que ele vai percorrer é maior. Aqui foi 4, o espaçamento entre esses dois é 4, aqui também é 4 e aqui também é 4. E aqui na nossa linha do tempo a gente já tem definido que percorre 4 frames. Cada INB está percorrendo 4 frames. Essas bolinhas aqui na nossa linha do tempo é onde está marcado que vai ser colocado no nosso in-between. Ele permaneceu constante, ou seja, ele continuou com S desde o início até o final igual. Ou seja, aqui não mudou, não ficou 3, aqui não ficou 2, todos eles permaneceram como 4. Então, quando a gente for fazer o nosso time chart já definido aqui, vamos colocar aqui 21, setinha. Não necessariamente preciso colocar aqui, mas eu vou colocar para vocês verem que eles estão exatamente entre eles. E pronto, tá definido aqui a nossa quantidade de between. Ok, então tá tudo certo aqui nesse aqui e no outro. Mas eu acredito que vocês também estão me perguntando uma coisa. Mas como a gente vai definir o nosso in-between? Tipo, eu sou um animador que eu tô começando agora, eu não faço ideia de como definir o time do meu time chart. Como é que eu faço isso? Bom, isso é uma coisa que vocês têm que pegar a manha com o tempo. Por exemplo, assim. Aqui na animação que eu tava fazendo, era a animação de uma ave. E o que eu tava querendo fazer nela? Eu tava querendo que essa parte aqui fosse rápida e constante, e aqui tivesse um slow in e um slow out. Então, se eu já tenho na mente que eu vou querer um slow in e slow out, eu vou definir já na minha time chart como o in-between deve preencher ela. Mas aí tu vem com a pergunta, e se eu não tiver espaço suficiente na minha timeline para colocar os S, ou seja, o espaçamento de frames? Então, o que vai acontecer? Tu vai ter que ou modificar o tamanho da tua timeline para caber os S, ou tu vai ter que mudar a tua animação. Vamos colocar o exemplo assim. Vamos dizer que eu fiz alguma coisa aqui e aqui. Certo. O que eu tava querendo aqui? Vamos fazer o time chart dele. Pegar dessa ponta da orelha até essa outra ponta da orelha. Ou daqui que é mais fácil. Vamos definir o meio. Vamos dizer que eu quero um slow out no final. Vou tacar 3. 3 bem aqui. Certo, o que vai acontecer? Vamos dizer que aqui na nossa linha do tempo, a gente só deixou o espaço de 3S, 3 frames. E a gente quer fazer esse paranauê todo aqui. O que vai acontecer?
não vai dar certo na tua animação. Então tu vai ter que modificar a tua linha do tempo ou tua animação para dar certo. Ou seja, aqui o espaçamento grande, aqui vale por 2S. Então o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4. Bem, aqui a gente vai adicionar um in-between. Próximo, vamos pegar de novo aqui. Esse espaçamentozinho que tá bem aqui. Ele é bem pequeno, certo? Quanto menor o espaçamento de frames, é maior. Ou seja, que vai estar valendo por 4, 4S. E assim vai se manter constante até o final. Então vamos pegar um. Não, peraí, enganei aqui. Esse aqui não é o... É bem aqui que tem que colocar. Aqui. 3S, 2S. E o restante em 4S. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Vou colocar a imb aqui. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui o imb de novo. E o imb bem aqui de novo. Já foi 3. 1, 2, 3, 4. Aí o que acontece? Pronto. Tu fez o teu time chart, já tá prontinho, certo? Tu definiu isso agora, então vocês perceberam que quando a gente define o time chart que a gente quer, se a nossa timeline não caber o time chart que a gente fez, ou vocês vão ter que mudar a animação de vocês, ou vocês vão ter que mudar o S de vocês na timeline. Ou seja, vocês vão ter que mudar o espaçamento de frames na timeline de vocês. Então aqui a gente já tem definido, né? Vamos só intervalar isso para ver como é que fica. Que a gente já tem tudo definidozinho. Vamos ver como ficaria a intervalação disso aqui. Vamos pegar. Agora a gente deixou de ser animador key e a gente vai virar animador in-between. Vamos começar a intervalar. Certo. Aqui no time chart está dizendo que a gente deve intervalar corretamente um in-between entre os dois keyframes. Vamos intervalar o in-between entre os dois keyframes. Eu vou fazer de maneira bem zoada aqui, para ser mais rápido. Certo. A gente já fez o primeiro, que foi esse, tá? Entre os dois, certinho. E agora, o que vai acontecer? Qual desses dois eu devo fazer, hein? Qual desses in-betweens aqui eu devo fazer? A gente deve fazer o primeiro que está na marcação, que está entre os dois. Ou seja, a gente vai ter que fazer esse daqui. Por que a gente deve fazer ele? Porque na hora de fazer esses dois aqui, que estão marcados que são meio, eles são nossos in-betweens de referência. Ou seja, a gente vai levar ele em consideração quando a gente for fazer esses dois aqui. Então, sempre que tiver mostrando no teu time chart esse arco aqui, que eles são meio, vocês devem fazer eles primeiramente e depois os outros. Ou seja, o arco está mostrando que eu devo fazer primeiramente esses dois aqui. Esse e esse. Então, vamos fazer ele. Onde é que está esse aqui? Esse aqui, ele dá um salto e vai para cá. Vamos criar aqui um frame. Aqui também tem outro. Eu vou criar depois, só pra gente não se atrapalhar. Deixar aqui fora, beleza? Certo, agora a gente vai fazer esse daqui. Esse daqui que tá certinho no meio entre os arcos. Ou seja, a gente vai fazer um in-between que tá corretamente aqui no meio. Prontinho, tá feito já esse aqui e esse daqui já foram. Agora tá faltando esses dois aqui, tá faltando esse e esse. E esses aqui é de boinha, a gente pode seguir normal, ou seja, a gente vai fazer esse daqui entre os dois in-betweens, os dois que a gente já tinha feito. Vamos fazer esse aqui. Então vamos lá voltar entre os dois in-betweens e colocar ele.
Certo? Beleza. Ok, a gente já pegou... Já pegou esse, já pegou esse e já pegou esse. Tá faltando só esse aqui. Esse aqui é fácil, ele tá entre o between e o key posterior. Tá bem aqui. Certo, agora a gente já fez todos eles. A ordem que a gente fez foi essa. Então, sempre que vocês forem fazer o in-between de um animador, prestem muita atenção no time chart. Vocês devem fazer a ordem certinho, porque se aqui está indicando esse arco maior, está indicando, aqui ó, o arco é maior, ele está indicando que esse aqui está no meio, vocês vão fazer ele primeiro. Se o segundo arco maior está indicando que esse aqui está no meio das duas referências que tu fez, tu deve fazer ele. E esses dois que não tem arco significa que eles podem ser feitos por último na ordem que tu quiser. Mas os que tem arco devem sim respeitar uma ordem. Então sempre prestem muita atenção na hora de fazer. Então vamos ver aqui como ficou a nossa animação com o slow out que a gente fez. Vou dar mais um espaço aqui para ficar mais perto aqui. Não, aqui dá certo. Ok, vocês podem perceber que aqui no início foi bem rápido e aqui no final ele já desacelerou. Não dá pra notar muito porque o desenho tá bem zoado. Mas é isso. Tá, então esse foi o slow out e o time chart que eu expliquei sobre a animação. Se fosse no início, seria chamado de slow in. Então isso tudo aqui estaria aqui pra cima, indicando que isso começaria no começo e não no final. Bom, então eu acho que eu já consegui explicar tudo que eu queria sobre o time chart. E eu expliquei também como a gente, como animador key, deve... Só um minutinho. Beleza, voltei. E a gente, como animador key, deve definir ele para o nosso animador in-between. E outra coisa que eu gostaria de adicionar aqui, só aproveitando o momento que a gente está falando de in-between e keyframe, que a gente, como in-between, a gente não deve nunca modificar o time do nosso animador e nem modificar os keyframes que o nosso animador fez, ou seja, a gente não pode mudar os keyframes que o nosso animador fez de lugar só porque a gente acha que ficaria melhor. Esse trabalho não é nosso trabalho é intervalar. Se a gente for keyframe, o nosso trabalho é indicar para o in-between como a gente quer que a nossa animação seja preenchida. Então, esse aqui foi a explicação completa sobre time chart. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o slow in e slow out para o keyframe, não para o in-between. O que a gente viu aqui foi uma explicação de time chart de slow out para o in-between. Agora eu vou fazer uma explicação de slow in e slow out para animador keyframe. Tá, beleza. Vou iniciar uma nova animação aqui. Deixa eu pensar no que eu faço. Vou fazer uma coisa bem simples mesmo.
Certo, aqui a gente tem definido já 2 keyframes. 1 e o 2, certo? E agora a gente vai colocar o nosso slow in e nosso slow out nele. O slow in é lento no início, o slow out é lento no final. Certo? Como keyframe, como a gente faz isso? Geralmente, para fazer o slow in e slow out no keyframe, a gente adiciona mais um frame no início ou no final para dar essa sensação de acomodação. Ou seja, eu quero colocar um slow out aqui no final. Eu vou adicionar mais um keyframe que vai ser exatamente muito próximo do nosso último keyframe. Ou seja, vocês podem perceber aqui que eu não fui muito longe do keyframe que eu tinha definido antes. Foi coisa bem pouquinha mesmo. Só pra gente conseguir colocar a sensação de slow out no keyframe. E agora aqui no início eu vou fazer a mesma coisa. No início, o slow in, aí ele acaba aparecendo um pré-movimento. Então, se vocês manjam de pré-movimento, vocês vão conseguir fazer isso. Só que a diferença do pré-movimento para o slow in, que o slow in, ele não faz uma coisa muito brusca, muito longe do que o nosso keyframe principal tá. Ou seja, a gente não vai muito longe, a gente faz coisas mínimas. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui, que o espaçamento entre os dois aqui, ele é bem mínimo. E a gente vai manter ele assim para o nosso slow in. Ok. Lembrando de novo sobre o S. Tá, como é que a gente vai definir o tempo entre esses dois aqui? Lembra-se, aqui o espaçamento entre eles dois é pequeno. Na linha do tempo eles vão percorrer mais frames, ou seja, aqui o espaçamento é pequeno, eles vão percorrer 4S aqui embaixo. A mesma coisa funciona para os slow out que a gente fez de keyframes aqui embaixo. Esse aqui a gente praticamente não colocou nenhum in-between. Parece que ele tá intervalado, mas ele não tá. Isso é o efeito que o slow in e slow out no keyframe dá. Acredito que fica bem natural. Mesmo sem in-between, tu consegue levar ele com bastante fluência na animação. Bom, então é isso, gente. Essa aula de hoje foi sobre time chart e sobre slow in e slow out, tanto no in-between quanto no keyframe. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, né? E manjado um pouco. As pessoas que tiveram dúvida podem repetir o vídeo, tudo mais para entender. E é isso, eu vou encerrando aqui a gravação.